Olá, eu sou o professor Mestre Gopaiv e hoje o nosso evento é em alusão às mulheres na tecnologia da informação. Nós temos uma convidada aqui, a Isabelle Carlos, é mais conhecida dentro do Centro Universitário Uninta como Bel. Ela é analista de sistemas, coordenadora do coordenadora do setor de gestão de sistemas virtuais do Uninta EAD e tem especialidade LMS Moodle, né? A formação dela é da técnica de sistemas e programação. Ela é graduada em gestão da tecnologia da informação e graduada em está fazendo graduação em engenharia da computação. Ou seja, uma pessoa assim bem, digamos assim, conhecedora tanto da teoria quanto da prática. Então, vamos chamar de Bel, né? Bel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e a palavra é sua. Ok. Boa noite, né, a todos que estão aí conectados conosco nesse momento. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o professor Ivo, professor mestre Ivo, como nós bem conhecemos aqui dentro do nosso espaço universitário. Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade, né, de trazer essa temática, que eu acho que é uma temática de extrema importância, tanto para reforçar a representatividade da mulher nesse espaço, ainda pouco ocupado, pouco povoado dentro do aspecto de gestão de tecnologias, ou na área das tecnologias, né, de forma muito geral e abrangente, assim como nas áreas de engenharias voltadas para a área de computação. Bom, eu acho que nada mais justo do que trazer de maneira pragmática, né, as minhas experiências, as minhas atuações, para comprovar de fato, de uma maneira assertiva, como têm sido os desafios, como têm sido os dias de trabalho operando dentro desse aspecto, não só de tecnologia da informação, mas dentro de um aspecto de gestão. Eu acho que a gestão ela está empregada em qualquer instituição de excelência. Então, uma das pautas principais a serem abordadas aqui é trazer um pouco do aspecto de gestão, como ser um bom gestor e como, por fim, ser um bom gestor aplicado ao uso de tecnologia da informação. De forma breve, eu trouxe uma apresentação para explanar um pouco o nosso momento e ilustrar algumas das minhas falas, né, sobre as minhas experiências profissionais em gestão de TI, porque eu acho que vai se colocar muito bem com o que o tema se propõe. Então, a temática central do nosso assunto, da nossa conversa aqui, seria tratar um pouco das experiências profissionais de um gestor de TI, alinhando com as realidades por mim experienciadas. De antemão, eu gostaria de trazer um pouco sobre as minhas trajetórias profissionais, ou seja, as contingências, o contexto em que eu me expus à TI, não foi assim deliberadamente, não foi uma escolha inicial. Nós temos muito esse cenário conflitante, né, pós-conclusão do ensino médio e ensino superior, sobre o campo, sobre como atuar, se vai ter espaço no mercado, e enquanto mulher, nós temos esse pensamento redobrado acerca das dificuldades dessa imersão profissional nesse lugar que é do gestor de tecnologia. Então, inicialmente, eu cursei uma graduação, né, em gestão de tecnologia da informação pelo Centro Universitário UNTA. Eu sou acadêmica do curso de Engenharia da Computação atualmente também pelo Centro Universitário UNTA, na modalidade de ensino semipresencial, né, também eu parcialmente à distância. E eu também tive uma formação, uma passagem pelo curso de graduação em psicologia. E digo de passagem que, para mim, é uma trajetória muito importante em aliar essas competências socioemocionais abarcadas, advindas do curso de psicologia, que muito reverberam hoje na minha atuação como um bom gestor. Então, às vezes, também a tecnologia emprega muito essa visão tecnicista que muitas pessoas têm receio de tirar de si o que é humano, né? E trazer lugar apenas para as máquinas. Então, eu acho que nesse lugar de gestor, de gestora de TI, faz muito importante o uso dessas competências, principalmente advindas desses cursos que são interdisciplinares e multidisciplinares. Então, se hoje você, que não é necessariamente da área puramente de gestão de TI, mas quer saber como ser um bom gestor ou quer ter inspirações da gestão, é muito importante esses momentos, né, que a gente está tratando aqui de interlocuções entre os campos e áreas advindas.
O meu percurso técnico iniciou na Pedro Valfried, uma escola técnica, né, eu acho que é muito conhecida para quem é residente aqui de Sobral, né, e vizinhança. Então, eu inicialmente, ali aos meus auges dos 16 anos de idade, optei nessa escolha de adentrar ao curso de informática, né, de comunicação, voltada para o uso de programações e contextos de códigos em geral, para trabalhar e conhecer diversos frameworks, né, que um curso de tecnologia da informação voltado para a programação proporciona. Inicialmente, eu não tinha essa perspectiva de que iria, de fato, adentrar na área, e tampouco que me tornaria programadora ou que, a longo prazo, entraria nessa área de gestão de TI. Então, para mim, já foi um grande desafio, já foi um campo totalmente desconhecido, mas eu tinha essa capacidade, essa necessidade, essa vontade, principalmente, de adentrar dentro dessa área e conhecê-la. Então, foi aí que surgiu a minha primeira oportunidade profissional, né? Eu fiz um estágio profissional numa empresa de cursos profissionalizantes, na época, no ano de 2017. E dentro desse espaço de estágio profissional, que eu acho que é um campus, a prática que leva você a ser conhecedor de fato da aplicabilidade daquilo que você aprendeu na teoria. Então, foi nesse lugar, nesse primeiro contato com o cotidiano, com as problemáticas que a TI gera para que você crie soluções rápidas em um curto espaço de tempo, que é um dos maiores desafios da gestão, diga-se de passagem, foi aí nesse lugar que eu me vi com esse primeiro desafio no estágio profissional, de lecionar sobre TI para uma turma de adolescentes, crianças e jovens adultos, que eu dei o meu primeiro curso ali e fui monitora na área de programação voltado para Java e programação orientada a objeto nesse período. Então, eu passei um longo espaço aí de 4 meses, né, por assim dizer, atuando como monitora das salas de aulas dentro dessa empresa de curso profissional. E logo em seguida, depois de 4 meses, eles resolveram me efetivar para ficar dentro de sala de aula, né, ajudando, dando suporte aos professores. E logo depois eu me tornei uma das professoras de sala de aula que dava os cursos de informática básica, manutenção de computadores e aulas de lógica de programação inicialmente. Então, foi um dos meus primeiros arcabouços, né, dentro desse espaço de TI, que me deu contato com o público para entender as necessidades do cliente, para operar melhor a nível de sistemas, a nível de produção e desenvolvimento de tecnologias, e hoje na área de gestão. Então, no ano de 2018, eu me desliguei dessa empresa e vim tentar o processo seletivo para o Centro Universitário UNITA, né? Eu vim tentar o processo seletivo para a área especificamente de EAD, de Educação à Distância, porque na época estavam contratando profissionais para essa área, né, mais voltado para a área de gestão de sistemas virtuais de aprendizagem. E foi nesse primeiro momento que eu entrei de encontro, né, com esse grande desafio. Era um campo totalmente desconhecido, porque um dos mitos que contam para nós da área de TI é que nós passamos 5 anos estudando, vamos aprender a ser programadores e que a nossa área se reduz a isso. Uma coisa que a gente tem que ter muito bem estruturado dentro de uma área de profissionalismo e de uma forma amadurecida sobre as áreas de atuação é que toda instituição é como um cliente ou como uma grande empresa, ela se propõe a ter regras de negócio. E você não pode desenvolver um sistema ou pensar tecnologias sem olhar para quem vai receber e operar essas tecnologias por você desenvolvida. Então, isso é uma das primeiras questões que estrutura um profissional de TI no seu a priori. Você tem que sempre se moldar, trazer suas tecnologias e tratar elas a partir do viés das regras de negócio que são estabelecidas para que você cumpra e satisfaça as necessidades institucionais, sobretudo as necessidades do seu cliente a quem se emprega. Então, a partir disso, para mim, era um campo totalmente novo, um campo de inovações, né? Inicialmente eu trabalhei com inovação educacional, então eu trabalhei voltada para esse desenvolvimento de tecnologias que ia dar subsídio para os estudantes em educação à distância, né? Os sistemas que a gente utiliza e opera para que o nosso estudante tenha uma experiência boa, uma experiência didática, uma experiência dinâmica, tudo isso de maneira virtual, totalmente digital. Então, era um baita desafio naquele primeiro momento, tá? Só para fazer esse repasse geral das minhas vivências profissionais.
Me apresentando brevemente, atualmente eu sou gestora e analista de sistemas no departamento de sistemas virtuais de aprendizagem, na direção pedagógica, né, do Centro Universitário Inter na modalidade de educação à distância desde 2018, então já estamos aí cumprindo uma longa jornada de 5 anos, né, nessas lutas diárias que eu tanto gosto de trabalhar e operacionalizar com a minha equipe. Bom, como eu já trouxe uma breve explanação para vocês, só para vocês entenderem de forma didática e de forma estruturada essa minha caminhada profissional, como eu falei, em 2018 eu fiz esse processo seletivo com as etapas de integração, né, para o corpo de colaboradores aqui do Uninter. E quando eu entrei inicialmente, né, até o ano de 2019, de 2018 para 2019, que eu entrei bem no finalzinho do ano de 2018, eu já entrei integrando a equipe de gestão técnica de Moodle. Já era um terreno totalmente novo para mim, porque normalmente não é uma área tão abordada dentro das nossas competências enquanto curso de TI, né? Por mais que o Moodle seja um LMS ali construído em PHP e tal, e SQL, banco de dados, não era ainda um terreno habitado por mim, não era algo que eu tinha me proposto a estudar, me aprofundar, então eu não entrei inicialmente como especialista nessa área. Eu fui buscando cursos e me capacitando ao longo desse processo para cumprir e assumir hoje as atribuições que eu tenho dentro desse percurso de atuação. Então, inicialmente eu entrei para integrar uma outra equipe, certo? Uma equipe coordenada por outro colaborador, né, que não consta mais na equipe nesse momento, mas eu integrei a equipe dele inicialmente e nessa equipe nós tínhamos mais 4 técnicos de sistemas e estava se montando uma pequena equipe de desenvolvimento de programadores, né, com 2 engenheiros naquele período. Então eu fiquei nessa parte de apoio, né, de suporte técnico e de estruturação das disciplinas dentro do nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é o Moodle, né, que a gente utiliza aqui na instituição. Com o surgimento da equipe de desenvolvimento, ou seja, com a ramificação dessa equipe, né, de gestão técnica de Moodle, de ambiente virtual, nós tivemos o surgimento de uma outra equipe que se propunha a parte de desenvolvimento, né, dentro dessa diretoria de trabalho que eu tinha. Então, o gestor anterior, que trabalhava diretamente comigo, que ditava as regras, que fazia a gestão de tecnologia daquele espaço de trabalho, foi colocado a liderar uma outra equipe voltada exclusivamente para desenvolvimento, ou seja, para criar tecnologias à parte que iriam se integrar ao sistema que a gente já tinha desenvolvido ali, que já estava estruturado, né? Já estava feito ali todo o desenho por nós, que era um ambiente virtual. Então, o gestor saiu e nesse espaço em que ele foi para essa outra equipe, coordenar a equipe de desenvolvimento com engenheiros e programadores, eu assumi, então, a equipe de gestão, né, técnica do Moodle e de outras tecnologias que eu vou mostrar para vocês aqui brevemente. Então, dentro desse espaço, além de trabalhar com essa gestão, eu também assumi um espaço de front-end. Eu dava um certo apoio na equipe de desenvolvimento e fazia a gestão dentro da equipe voltada para suporte a Moodle e administração de ferramentas LMS de forma geral. Então, eu ficava me distribuindo entre essas atribuições e, pouco a pouco, eu ia construindo, né, estruturando a minha equipe para que a gente pudesse desempenhar um papel cada vez mais significativo e dar, acho que, mais sentido ainda para essa experiência do usuário dentro dos nossos sistemas. Então, a equipe que eu assumi foi uma equipe com 6 técnicos. Esses técnicos visavam diretamente essa atuação com gestão de ambientes virtuais e, principalmente, o suporte ao desenvolvimento e análise de projetos. Então, uma coisa que tem que estar muito bem pensada dentro desse espaço de atuação é que não é algo consolidado que você cria do dia para a noite. A partir das demandas que se colocavam, a partir dos desafios e dos contextos de forma geral, a gente foi criando essas necessidades tanto de ampliação da equipe, tanto das ferramentas que precisavam ser atualizadas e possivelmente trocadas se fosse necessário. E esse é um dos grandes desafios de quem faz gestão e tecnologia da informação. Você tem que saber o momento certo de manter as tecnologias, porque estão funcionando, e o momento certo de trocar tecnologias que não estão mais suprindo a necessidade institucional e principalmente do nosso cliente, que é o estudante. Então, saber manter, saber fazer esse ponderamento é de extrema importância e principalmente saber entender o momento em que a sua equipe está muito grande ou está muito pequena, ou você tem essa necessidade de administrar esses escopos, né, de trabalho e fazer essa distribuição.
Então, atualmente, né, para fazer essa estrutura bem definida para vocês e organizada, hoje a minha equipe contém 4 técnicos de informática focados em gestão de Moodle, né, para a graduação, para o ensino superior e pós-graduação. Temos um técnico de sistemas voltado às pós-graduações especificamente, então nós temos 4 voltados para a graduação, um voltado para a pós-graduação, e temos um técnico de sistemas aplicado ao uso de business intelligence, né, voltado para o desenvolvimento e análise de dados, para mostrar isso no formato de Power BI também. Então, ele cria os dados, faz a análise de dados, trabalha com esses dados para que a gente possa operar e fazer essa gestão de maneira mais organizada, certo? E, por fim, tem um técnico de suporte que me dá esse apoio também. As principais atribuições emanadas pelo meu departamento. A primeira delas é a implementação de ambientes virtuais para os estudantes. Então, todas as disciplinas, todas as ferramentas aplicadas ao Moodle, ao ambiente virtual de aprendizagem, perpassam a minha equipe. Então, nós podemos fazer o processo de captação, processo de matrícula, podemos ter professores para produzir conteúdos, gravar vídeos, mas nós não temos uma equipe de sistemas estruturado, nada disso chega ao nosso aluno que está comprando para ter tecnologias que atendam essas necessidades e que façam esse conteúdo chegar até ele. Então, para a educação à distância, a tecnologia é essencial e imprescindível. Você não consegue fornecer esse produto intelectual para o estudante se você não tem uma boa estrutura de sistemas bem definida, bem elástica, de uma maneira que possa atender essas demandas. Então, ter um gestor de TI, ter uma equipe estruturada e alinhada com esse gestor de TI é de fundamental importância para que esse processo funcione. Nós também precisamos fazer integrações ao Moodle, ao CIS Curadoria, com um ecossistema digital de aprendizagem. Para quem já é estudante do Ninter, vai saber esses conceitos que eu estou trazendo aqui de ambiente virtual de aprendizagem e ecossistema digital. São 2 conceitos que andam hoje arraigados. A comunidade acadêmica como um todo, isso não é propriamente da área de TI, né? A comunidade acadêmica como um todo e pedagógica, hoje propõe, né, que o Moodle seja usado como um espaço que a gente chama de ecossistema digital. Esse ambiente virtual de aprendizagem que traz mais dinamismo e interações, além de uma interface mais interativa e interdisciplinar. Então, um ecossistema ele já remete a esse espaço da diversidade, esse espaço onde várias pessoas se reúnem para criar comunidades práticas. Então, a maior proposta que a gente tem hoje dentro do nosso LMS, dentro do nosso sistema de gestão de aprendizagem educacional, é que nós tenhamos um ambiente cada vez mais fluido, cada vez mais dinâmico e com ferramentas integradas que possam proporcionar experiências benéficas para o nosso usuário, além da experiência de sala de aula, de ter um material didático de qualidade, de ter um vídeo aula de qualidade, mas que ele também se sinta encontrado dentro desse espaço, né, desse espaço a nível sistêmico aqui que eu falo. E, por fim, que eu acho de fundamental importância, é o espaço do suporte, né? O suporte técnico que a gente dá para todos os polos parceiros, de forma nacional ou a nível internacional, que nós temos espalhados aí dentro e fora do Brasil. Então, muitos de vocês, muitos de nós aqui que somos estudantes ou que já fomos estudantes no NITA de forma à distância, sabemos que nós temos polos, né? Esses polos são o espaço de suporte, o espaço de encontro que o aluno vai ter recursos para desempenhar suas atividades, para receber as principais informações e para que ele se sinta mais próximo da nossa instituição. Nós temos alunos não só de Sobral, nós temos alunos a nível nacional e internacional. Então, ter um polo que dá esse suporte, que tem essas respostas rápidas por nós, é de extrema importância para dar conta e manter as necessidades, né, todas atendidas diariamente. Então, nós vamos acabar por atender estudantes de graduação e pós-graduação, como também tutores e professores do próprio UNITA, né, que precisam desse suporte a nível de sistemas, e os polos de educação à distância como um todo. Então, o nosso público ele é muito diverso e tem especificidades diferentes para que a gente também dê esse atendimento. E existem sistemas que são focados totalmente no estudante, mas existem sistemas, né, que a gente vai chamar de o back-end do sistema que vai alimentar esses dados, que é totalmente dos nossos tutores e professores. Então, existe todo um sistema estruturado para que os nossos professores e tutores disponibilizem informações que vão ser tratadas e logo em seguida, por fim, vão chegar para o nosso estudante. Então, nós cuidamos tanto desse sistema, né, o sistema de cadastro de informações, como cuidamos desse sistema de gestão educacional
nosso LMS, né, nosso sistema que vai cuidar de gerir essas informações que são recebidas, como também vamos dar suporte aos nossos polos de educação à distância para que o nosso cliente final esteja sempre satisfeito, esteja sempre se encontrando dentro desse processo e amparado, ok? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta agora? Ou eu posso dar continuidade? Léo, esse evento que nós estamos fazendo aqui já está dentro também dessa plataforma, né? Sim, sim. Inclusive, é uma das plataformas, essa plataforma que vocês estão hoje acessando para conseguir verificar e visualizar o evento que nós estamos transmitindo, foi desenvolvida por um escopo de uma equipe de desenvolvimento, uma equipe que trabalha com ferramentas de gestão de tecnologia. Então, tudo isso, né, é fruto de um trabalho estruturado para que todas essas relações, essas interseções aconteçam. Então, a gente viu que existia essa necessidade de ter um espaço só para os eventos da educação à distância e os eventos do UNITA de forma geral, para ficar mais organizado, para ficar catalogado, para ter essa possibilidade de inscrição por parte do estudante e participação de forma efetiva, sem misturar essas informações com os dados mesmos de learning, de aprendizagem dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Então, tudo isso surge da necessidade, da demanda que a instituição nos coloca, e nós, como bons gestores de tecnologia, precisamos estruturar bem o uso dessas ferramentas e criar o melhor para as necessidades dos nossos clientes. Das tecnologias e ferramentas mais adotadas diariamente, só dizendo para vocês que se eu fosse falar de cada uma das ferramentas e plataformas que nós utilizamos, eu teria que ter mais umas 2 horas e o meu tempo aqui é pouco. Mas só para vocês entenderem, nós temos plataformas de multifunções, né? Atualmente nós temos uma plataforma de gestão de material didático, ou seja, que nós tratamos um material que vai chegar para o nosso estudante, o professor, o coordenador do curso faz o cadastro desse material, disponibiliza um material que vai ser revisado por uma equipe de revisores que nós chamamos de curadores ou transpositores. Esses revisores, eles repassam o material, aprovam o material para que a minha equipe de gestão aplique, faça o uso desse material e disponibilize dentro da plataforma LMS, dentro da plataforma de gestão educacional para os estudantes. Então, basicamente, o fluxo é esse. Dentro dessa plataforma, né, que a gente chama de CIS Curadoria, é o espaço de tratamento dos dados, tratamento das informações, para que ele chegue para o estudante de uma maneira organizada, didaticamente, pedagogicamente falando, organizada, e estruturada, certo? A nível de coesão e coerência, a nível de respeito da língua portuguesa e principalmente de uma maneira esclarecedora para os nossos estudantes. Então, a nossa equipe tem esse papel final de disponibilizar esse conteúdo que é trabalhado dentro dessa plataforma pelos nossos professores, para que os alunos tenham de uma maneira dinâmica e organizada dentro do espaço de ambiente virtual de aprendizagem. Nós trabalhamos mais diretamente com uma linguagem chamada XML. A linguagem XML, ela hoje é muito específica para o uso de Moodle, certo? O Moodle trabalha com algumas outras linguagens, tem a linguagem Icon também, que é muito utilizada dentro do Moodle, e ele trabalha com diversas interlocuções com outras linguagens, além da linguagem própria dele, que é o PHP. Mas, para o nosso uso diário, de acordo com o modus operandi da empresa e pelas plataformas que a gente tem, para nós, né, pelo nível de conhecimento técnico da nossa equipe, eu visualizei que o uso da linguagem de XML comportava melhor, porque a gente teria tanta possibilidade de criar questões objetivas que tivesse o uso de feedbacks. Então, existem outras linguagens, né, como a Icon, por exemplo, que hoje não abrem muito essa possibilidade. Então, para as nossas regras de negócio, para o nosso modelo pedagógico, a linguagem XML se aplica perfeitamente. Então, dentro desse modo, é uma escolha que o gestor de TI tem que fazer e analisar frente às necessidades também da empresa e adaptar esse uso, essa escolha ao fluxo da equipe, certo? Então, nós utilizamos aí no nosso tempo diário o uso de Moodle, né? Ele é constante. Moodle, que é esse LMS, que é um sistema de gestão educacional, né? Ele é utilizado hoje pelas grandes universidades do mundo, então não seria diferente para nós que também somos grandes, né? Então, é um sistema utilizado que está arraigado, teve sua construção aí
por uma comunidade que tem essa construção dele constante, né? É uma comunidade bem estruturada de desenvolvedores e programadores que constantemente estão atualizando o framework, atualizando as necessidades e o modo de operacionalização do sistema e criando plugins que vão formatar e melhorar a experiência de usuário diariamente que a gente vai disponibilizar para os nossos estudantes. Então, eles estão sempre criando soluções para que nos deem esse respaldo para trabalhar com essas tecnologias e melhorar cada vez mais a experiência dos nossos alunos. Bom, a gente faz uso também, muito uso diário de um Excel mais avançado, que faz esse trabalho de análise de dados e que faz o dimensionamento de uma equipe de gestão de TI. Então, nós utilizamos muito o recurso de planilhas e o recurso de Power BI para estar fazendo esse tratamento de dados e cuidadosamente cuidando de todas essas ferramentas e os dados que vão ser utilizados para que a gente consiga alimentar o sistema, fazer as implementações necessárias e entregar um conteúdo de qualidade para os nossos alunos, que eu volto sempre a dizer que é o nosso principal objetivo em metrificação aqui disposta. Né? Linguagens de programação, nós não utilizamos com tanta frequência a linguagem de programação aplicada, além do XML. Nós usamos bastante a linguagem de marcação. Hoje, a principal linguagem de marcação que nós utilizamos é HTML, né? Linguagem de edição também. Utilizamos CSS também para fazer algumas implementações. Mas o nosso Moodle hoje é perpassado de PHP, JSON, JavaScript, que a gente tem que fazer alguns procedimentos técnicos para criar determinadas soluções, às vezes para 20 mil alunos, para 5 mil alunos, que não dá para fazer manualmente, a gente precisa acionar a nossa equipe de desenvolvimento para que a gente possa fazer processos em lote e resolver problemas, né, de forma rápida e efetiva. Então, a gente faz uso, sim, de algumas linguagens de programação para que a gente possa resolver esses problemas. E no dia a dia, a gente faz mais esse uso de linguagem de marcação, também o uso de CSS para melhorar algumas experiências aí, digamos, a nível de front, né, de front-end, para melhorar a experiência do usuário em relação ao que ele visualiza dentro do sistema, certo? E a gente trabalha com o nosso servidor, né, o AWS, a gente utiliza esse servidor que é um dos melhores aí hoje da atualidade, né, que trabalha já com versionamento de código dentro do próprio AWS e que abarca todo o nosso sistema nas nuvens e que entrega a melhor qualidade possível na experiência de usuário, tanto em velocidade quanto em agilidade e expansividade, né, do nosso servidor. Então, é um dos diferenciais que nós também temos aí hoje na atualidade. Eu trouxe aqui para vocês conhecerem um pouco do escopo da minha equipe, algumas fotos desse pessoal bonito, para vocês verem a quantidade de pessoas que eu tenho hoje. Né? Essa primeira imagem representa uma reunião que nós tivemos juntos. Nós fazemos reuniões quinzenais e até semanais quando é necessário. Reuniões rápidas ali do time técnico, né? A gente tem uma lousa ali, senta todo mundo junto e alinha o time para fazer algumas decisões pontuais que têm que ser tomadas diariamente. Né? E aqui ao lado já é uma imagem que representa a nossa equipe junto com o time de desenvolvimento, certo? Que hoje já compõe o NTI Sistemas. Então, essas duas equipes de NTI Sistemas e gestão de sistemas têm que estar o tempo todo juntas para trabalhar e criar tecnologias e aplicar essas tecnologias a longo prazo para os nossos estudantes. Então, é uma das principais questões trazidas aí, é a união entre esses departamentos que compõem o time de TI, para que a gente possa ter uma experiência exitosa, né, na aplicabilidade do uso dessas tecnologias, para que vocês entendam. Eu trouxe um dashboard aqui bem intuitivo para vocês conhecerem os papéis dentro do meu departamento e como é que eles são estruturados hoje. Bom, aqui no meio é a minha foto, né? Como eu falei para vocês, estou como analista nesse momento, uma analista de sistemas. Sou responsável geral pela equipe de gestão de sistemas digitais. Acima, temos a técnica Beatriz Carlos, técnica de informática 1. E aí, aqui logo aos lados tem o técnico Lucas Aguiar e o Alexandre Sabino, que são técnicos também de informática 2. Tenho aqui ao lado o Anderson Cordeiro, que é técnico de sistemas 3, tem o Ailton Oliveira, que é técnico de sistemas 3, e tem o Carlos Ferreira, que é técnico de suporte. Então, no momento, esse é o escopo da minha equipe. Eu sempre conto também com 2 estagiários e estamos também no momento de contratação para mais uma técnica de sistemas 1. Então, esse é o escopo maior de trabalho, a gente faz essa distribuição entre a equipe dessa maneira, né? Cada uma dessas pessoas tem essas atribuições. Alguém gostaria de falar? É interessante, né, ver da gestão de TI,
sempre comenta, que não existe um local somente da TI, ou seja, gestão de TI, ele é diversificado, depende, vou dar um exemplo aqui no Ninta, ele é ramificado, se não me engano, em três, né? Aliás, Sim, quatro, né? São quatro gestores de TI, né? No caso. É, tem a parte da infraestrutura também, que é um gestor de TI. Então, toda essa sim, parte dos equipamentos de rede, existe um gestor específico que sem ele, vamos supor, nenhuma equipe consegue trabalhar, ou pode até trabalhar, mas não consegue disponibilizar para os estudantes o material, né? Então, isso que você está falando, perfeito. está falando bem interessante, né? Que você está na gestão de TI e não existe só uma gestão de TI. Então, dependendo do ramo de atividade da empresa, de como é o tamanho da empresa, o gestor de TI, ele tem várias ramificações. No caso aqui, nós temos quatro, né? Uhum. Perfeito. É isso mesmo, seu Ivo. Acontece muito, porque às vezes as pessoas entendem a gestão de TI de uma maneira muito objetificada ou racional, no sentido de achar que ela tem uma via única de atuação, né? E a gestão de TI é um cenário extremamente amplo e diversificado a partir da perspectiva de atuação de cada profissional de gestão. Né? A gestão de tecnologia é um dos viés possíveis da aplicabilidade do uso de gestão. Todas as equipes, toda a equipe ou todo núcleo que se propõe a atuar em equipe, em atuar em grupo, né? Cria-se um time em prol de metrificar de um objetivo final, precisa utilizar recursos de gestão. E esses recursos de gestão, para mim, eles se alinham em cima da vertente de análise de processos, né? O uso a utilização de engenharias de procedimentos que possam amparar procedimentos práticos e operacionais que possam padronização de processos, principalmente, sobretudo, na área de TI. A tecnologia, ela tem que estar amparada em cima de processos de padronizações. Se você não entra num consenso com os departamentos envolvidos ou com as pessoas que vão fazer você produzir essas tecnologias, muito dificilmente você vai conseguir sair do lugar enquanto gestor de TI. E é nessa hora que o gestor de TI ou gestora de TI precisa ter esse olhar para tomada de decisão que é muito importante para o bom andamento da equipe que ele está delegando ali naquele momento. Porque se você fica com indecisões ou fica sempre fadado a várias opiniões ao mesmo tempo, sem chegar a um consenso como um todo para um modo de trabalho, a equipe acaba ficando parada, a equipe acaba ficando insegura de dar continuidade em determinado processo. Então, ser um gestor que passa essa segurança e que entende do processo e principalmente das regras de negócio daquele espaço é fundamental para que você faça uma gestão de tecnologias de forma efetiva que não gere o que todo mundo tem mais medo uma grande empresa. Retrabalho. Eu acredito que isso é o mais fundamental para um bom gestor de TI. Então, se conectar com os times de infraestrutura, times de desenvolvimento da nossa instituição, é de extrema importância, porque são eles os pensadores que criam tecnologias, que desenvolvem tecnologias para que nós possamos administrar e dar um bom retorno e dar um conteúdo de qualidade para os nossos alunos a longo prazo. Então, se nós todos, nossos times, não estiverem, né, os seus gestores na conta, mas os times também não estiverem muito bem conectados com esse propósito, é meio caminho para que a gente não consiga alcançar as nossas metas aí determinadas. Então, isso é realmente de fundamental, de total importância. Eu trouxe aqui só para vocês terem uma noção mais ou menos da organização dos processos, né? A gente tem um flashboard, né, em formato com o uso do recurso do Power BI, que trazem os dados de produção da equipe, do desempenho e das atividades que estão sendo realizadas no momento. Isso é muito importante para um gestor de tecnologia, ter essa visão de dados, ter essa visão de forma organizada, de forma racional e estruturada, é muito importante. Ainda mais se você tem uma equipe com uma determinada quantidade de pessoas. Se você tem uma equipe com 6, 8 pessoas, 10 pessoas, você não tem condições de ficar o tempo todo levantando e interferindo nos processos que a pessoa está fazendo. Você precisa ter isso de forma sistematizada. Por ser da área de gestão de tecnologias, ter tecnologias para fazer a própria gestão e apoiar o gestor de TI
é fundamental importância. Seria uma grande contradição que um gestor de TI não utilize recursos de tecnologia para apoiar a sua gestão. Então, acho que essa é uma das primeiras regras. Utilize tecnologias a seu favor para melhorar a gestão da sua equipe. É de fundamental importância para manter a organização da equipe, manter a organização dos processos, cumprir os prazos que são determinados por uma grande instituição, é de fundamental importância em qualquer espaço de trabalho, e ter uma visão geral do que cada pessoa, do que cada integrante está cumprindo naquele momento, para que você possa fazer esse dimensionamento dos prazos e o dimensionamento entre as próprias pessoas das atividades que estão sendo delegadas. Porque é muito ruim você ficar esperando que uma pessoa conclua determinado processo para que você saiba que aí sim pode delegar uma outra, uma nova atividade. Então, um bom gestor de TI já tem essa noção de prazos, né, determinada e sistematizada para que ele entenda o momento de iniciar uma nova tarefa, de repassar uma nova documentação com novas propostas de atividades e de projetos a serem desenvolvidos pelas pessoas que estão sendo ali coordenadas, né, pelos seus técnicos ou analistas, ou coordenados de forma geral dentro de uma equipe de tecnologia da informação. Então, ter esses dados, né, essa numerificação é extremamente importante para essa organização da equipe de gestão de TI de forma muito geral, certo? Bom, das principais dificuldades na imersão profissional. Por que eu trago essa palavra tão fortemente na minha fala? Dimensionamento. Um gestor, ele tem que tratar processos de maneira dimensionada e organizada. Se você não tem essas características de organização ou ainda não desenvolveu, é a hora de ter uma atenção com isso. Você precisa tratar muito bem desses processos de dimensionamento e alinhamento de fluxos. Porque se você não tiver essas regras muito bem estruturadas dentro do seu fluxo de gestão de tecnologia ou de gestão de forma geral, muito provavelmente você vai ter entregas desorganizadas ou entregas fora do prazo ou sistemas que não entregam aquilo que foi proposto. Então, uma das primeiras regras, né, que tem que ser trazidas aqui é alinhar o plano de desenvolvimento tecnológico com as regras de negócio, no meu caso de trabalho, pedagógicas. Eu trabalho para uma dimensão, para uma diretoria pedagógica. Então, os professores, os coordenadores e os diretores da área de educação são os meus dirigentes, são as pessoas que se reportam a mim para dizer as suas demandas, para dizer as suas necessidades a nível de sistemas. Então, de vez em quando chega aqui um professor, o próprio professor Ivo, que aqui está conosco, muitas vezes chega com alguma demanda, né, para melhorar o uso de tecnologias para o curso dele, para encontrar informações, para facilitar a forma de usabilidade dos sistemas que nós propomos, para que a gente faça uma melhoria, para que a gente faça a disponibilização de algum dado, ou tire ou mesmo a dúvida sobre a usabilidade de alguma tecnologia. Então, a gente tem certas dificuldades, obviamente, por sermos uma equipe ainda pequena, em constante construção, de atender muitos projetos em um curto espaço de tempo, sem criar tantas exceções ao nosso plano institucional, que foi o que eu trouxe aqui para vocês na minha fala. Porque nós temos uma equipe pequena, nós temos diversos projetos, diversas salas virtuais para dar conta, e muitas vezes nós estamos limitados à quantidade de pessoas e ao tempo que nós temos para entrega. Então, é nessa hora que surge a necessidade de um gestor para criar, dimensionar prazos, organizar processos, a depender do perfil que já foi traçado de cada profissional que integra a equipe, ou seja, isso tem a ver com ditar as hierarquias, colocar pessoas, até sublíderes, à frente de determinadas demandas, para que as pessoas se entendam como protagonistas nesse processo e saibam que prazo é prazo, que precisa ser cumprido e que nós precisamos fazer tudo seguindo as regras institucionais que foram definidas. Então, se colocar e se impor nesse processo é de fundamental importância para a gente ter uma gestão consistente. Então, a gente precisa respeitar esses fluxos que a gente coloca, que a gente propõe dentro da nossa equipe e entender também as necessidades profissionais dos técnicos que estão trabalhando com a gente. Por isso que eu coloco aqui que a organização e dimensionamento é uma ferramenta indispensável para o bom andamento da equipe. Se não há projeções, a entrega do resultado deixa a desejar e muitas vezes nem são entregues. Então, um gestor que não está funcionando é aquele que muitas vezes não faz essa organização prévia, não faz essa documentação prévia daquilo que o sistema ou daquilo que o fluxo dele deseja entregar. Ter essa dimensão de prazo para não ter uma pessoa o tempo todo no seu pé dizendo, cadê tal coisa, cadê tal processo, cadê tal sistema, cadê tal implementação que foi prometida. Então, para não ter essa pessoa o tempo todo ali
chamando você, falando que está errado, falando que você não entregou, isso significa, se isso acontece com você, significa que existem furos e falhas na gestão, e isso precisa ser contornado. Então, essa organização e dimensionamento, para mim, é o pilar fundamental para um bom gestor que vai gerenciar um processo ou a produção de algo. E estar atualizado, né, quando se tratar de tecnologia, é um dos maiores compromissos de um bom técnico ou profissional de TI, visto que problemas mudam e pedem também novas soluções. Então, se os problemas atuais da sociedade, de forma geral, da sociedade acadêmica, da comunidade acadêmica e da nossa comunidade tecnológica e dos nossos usuários de tecnologia mudam, se modificam, né? Então, faz sentido que nós, enquanto bons gestores de TI, também procuremos soluções eficientes e novas. Então, se atualizar dentro do mercado de trabalho é de fundamental importância para sanar esses tipos de problemas que nós temos, às vezes, com as tecnologias. Uma boa tecnologia, ela só é permanente se existe uma manutenção permanente. Então, você não pode criar algo hoje e achar que pode deixar aí 10 anos parado, que não tem problema, que nunca vai quebrar. Não. É para isso que eu tenho um time de suporte técnico. Porque um aluno satisfeito não é aquele aluno que 100% das vezes tudo funciona lindo e perfeitamente. É aquele aluno que, quando precisa de suporte, que quando precisa de um apoio para corrigir, quando precisa tirar uma dúvida, tem ali prontamente uma pessoa para resolver o problema dele de forma rápida e eficiente. Então, às vezes, uma pessoa ver mais valor em encontrar um problema e ter alguém que consiga resolver de forma assertiva e rápida, do que muitas vezes alguém que nunca teve um problema. Às vezes você fica muito mais satisfeito por ver, olha, essa instituição, essa equipe, além de disponibilizar bons recursos, tem uma equipe ali sempre pronta para me ajudar. E a gente sabe que nenhuma tecnologia do mundo é totalmente perfeita, é impermeável no sentido de não poder ultrapassar ou criar algum problema. Então, a gente sabe que vai ter que ter esse time de suporte efetivo para que a gente possa fazer esses ajustes necessários. Então, um bom gestor de tecnologia vai saber trabalhar com isso e dimensionar essas necessidades ao longo da sua gestão, da sua carreira profissional, para que a equipe tenha sucesso e, consequentemente, os nossos clientes também tenham sucesso. Isso é extremamente importante. Bom, eu trouxe um princípio básico, né, que eu acho que se estrutura em qualquer área de atuação, então na gestão de TI não seria diferente. Dentro da formação, agora eu vou falar para os nossos acadêmicos e estudantes também, que vão entrar dentro do espaço profissional e ter o seu primeiro percurso profissional desenvolvido. Respeitar processos individuais são fundamentais. A gente não pode metrificar as pessoas e achar que todas elas se encaixam. Isso não perpassa a gestão de tecnologia propriamente, mas muito mais esse campo de competências socioemocionais que você precisa desenvolver para entender isso. O bom gestor ele não pode se prender dentro de uma rigidez, né, uma rigidez que eu falo até mesmo emocional e subjetivo, de entender que todas as pessoas têm o tamanho de uma régua de 20 centímetros. Nós temos que entender que pessoas são pessoas e que elas têm tempos diferentes. Nós temos que estar trabalhando para alinhar sempre, né, esses princípios de qualidade e quantidade. Então, o quantitativo também tem que funcionar em função do qualitativo. Eu não posso ter um técnico que consegue resolver para mim 200 processos em meia hora, mas esses 200 processos que ele resolveu não foram efetivos e assertivos. Então, eu não estou tendo uma boa consistência dentro da minha gestão. Eu preciso ter um técnico que consegue fazer esses 200 processos de maneira que não haja esse retrabalho, de maneira que tenha confiança para que eu não precise rever os processos por eles realizados. Então, isso é de fundamental importância também. Saber entender que muitas vezes alguém vai demorar mais tempo para chegar naquele objetivo final que outro técnico, mas que todos, dentro de um tempo, obviamente, né, por uma questão de noção e organização, obviamente nós vamos saber um tempo necessário para que cada processo seja solucionado, mas que no final das contas a gente chegue no resultado final que ali foi proposto daquela atividade. Então, hoje na minha equipe, a gente funciona muito bem dessa forma, organizando os prazos e por conhecer, como um bom gestor tem que ser, por conhecer o fluxo da equipe e conhecer também a forma de trabalho e o nível técnico de cada um, eu vou cobrar daquilo o que cada um pode oferecer. Então, a gente cobra de cada um o que cada um pode oferecer no seu melhor e em alto nível. Então, respeitar esse processo é muito importante e fundamental. E aí eu vou destrinchar esses momentos de formação em 3 aspectos: o aspecto teórico, experimental e prático, dentro da gestão de tecnologia.
um aspecto teórico, que é o que todos nós estamos passando, eu também como acadêmica ainda de engenharia da computação, e vocês também como acadêmicos e estudantes vão se encontrar nesse lugar, que o aspecto teórico ele se encontra muito dentro das academias, das universidades, dos centros universitários, do lugar, do local onde você está construindo conhecimentos e nivelando conhecimentos e trocando com outras pessoas num nível mais filosófico, epistemológico ou teórico, por assim dizer. É nesse lugar que você absorve, revisita conhecimentos teóricos que vai fundamentar para o seu exercício profissional no cotidiano. Então, vocês têm essa oportunidade ímpar de absorver o máximo de conhecimentos de forma atualizada no mercado de trabalho de hoje, ainda mais num cenário, diga-se de passagem, pós-pandêmico, em que as tecnologias estão cada vez mais necessárias e implementadas dentro do mercado de trabalho. Então, ter esse aspecto teórico é fundamental para que vocês possam ser profissionais que têm uma boa teoria, um bom embasamento, né, uma boa filosofia de trabalho para levar para frente. Então, toda prática, toda parte de aplicabilidade perpassa uma boa teoria bem estruturada, certo? E tem um lugar que eu acho que todos vão revisitar, que é um lugar que eu chamo de estágio profissional, que é o local que propicia esse aspecto experimental, que você vai ter essa oportunidade de testar, de errar, de fazer novamente, se for necessário, processos em um ambiente que vai ser mediado por profissionais da área, que vai dar esse suporte para você tirar todas as suas dúvidas e ver quais são os furos lá na teoria, no aspecto teórico, que puderam dar errado dentro da sua formação de gestão de tecnologia. Então, isso é muito importante para que você possa fazer esses testes e ver possíveis incongruências nos fluxos que você aprendeu e se apropriou ao longo desse tempo. E, por fim, a gente tem esse aspecto prático, né? Que é um aspecto mais voltado para a aplicabilidade propriamente dita, ou o aspecto que eu chamo de imersão profissional, que é esse momento que você, de fato, vai se encontrar de forma madura com o mercado de trabalho e com as cobranças que ele empreende de você, e você vai precisar usar todos esses recursos absorvidos no espaço teórico e experimental para se tornar um bom gestor de tecnologia, que vai lidar não só com TI, não só com máquinas, com sistemas e com processos sistematizados, mas com as necessidades daquilo que é humano. Então, um bom gestor vai trabalhar, vai trazer essas ferramentas e alinhar elas com as necessidades humanas, que são dos seus clientes, que propõem para que você faça um produto final de qualidade, com uma experiência exitosa para todos. Então, esses são os principais processos que perpassam a construção de um bom gestor. E essa autoanálise diária é fundamental para que você faça e tenha tomadas de decisões de maneira efetiva, sabendo os impactos que vai ter para o seu time, para a sua equipe de forma geral, como para o externo, para as pessoas que demandam e cobram de você, para o modus operandi do seu fluxo de forma muito geral. Professor Ivo, gostaria de falar? Sim, 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 Bela. Aproveitando, né, que você está passando essa informação importante, né, de que o gestor ele tem que estar atento, né, que no caso, onde está no ambiente que ele pode testar, errar, fazer processo, que nem fala assim, na universidade é o momento de errar, né? Porque você vai testar, se deu erro, tudo bem, você está na fase do aprendizado. Então, não vai ter consequências. Porque quando você erra no seu trabalho, tem consequência. Sim. Então, aí até que fica uma dica, né, para a questão lá do que nem o seminário interdisciplinar, onde vai fazer imersão profissional, né, as palestras, as oficinas, né? Então, tudo isso é colocado para o estudante e já para ele olhar como que vai ser ele já com profissional da área. Então, é essa a função, né, do seminário, das oficinas, essa palestra que nós estamos dando aqui, que é bem interessante, né, muito importante também, né, desse mundo que a gente estamos hoje, né? Tecnologia, quem o gestor de TI, eu penso o seguinte, ele tem que respirar a tecnologia. Ele não vive Perfeito. sem, porque ele tem que estar sempre antenado, né? Que você falou assim, tem que estar sempre antenado e tem um olhar que ele sempre fala assim, aquele olhar observador, ele tem que estar observando tudo sempre, né? Perfeito. Isso mesmo. É fundamental para que essa prática seja realmente exitosa, né? Para que a sua experiência enquanto gestor, que vai ser única, não tem como comparar, por mais que eu tenha a minha experiência de gestão de tecnologia, é uma das experiências, mas eu acredito, né, que em linhas gerais, para todos nós que passamos por um ensino superior nessa área,
É fundamental realmente, como você bem colocou perfeitamente, professor Ivo, essa troca, né, esse lugar de você entender que o profissional que está ali, o professor, o docente ou o preceptor, seja lá quem for que esteja te acompanhando, está ali para te dar essa oportunidade de mediação, de ajudar você a se entender dentro desse processo e testar muitas possibilidades de erros e de acertos para que dentro do mercado de trabalho, que não tem essa flexibilidade maior de erros, né, para que você já entre dentro do mercado de trabalho de uma maneira muito mais encaixada, né, sem tantas dúvidas e disposto a aprender o que é burocrático mesmo de estar lidando com o mundo. Essa é a necessidade principal para que você seja um profissional maduro, respeitar esses processos e, principalmente, não fugir deles. Por favor, não fujam dessas etapas que aqui foram colocadas, porque elas vão ser fundamentais para se tornar um bom profissional em gestão ou em gestão de tecnologia, como a gente está trazendo aqui. Bom, só deixando aqui já para finalizando já a minha fala aqui inicialmente com vocês, eu gosto sempre de trazer isso dentro das minhas formações. Dentro da minha equipe, tudo começa por um estágio. Eu não tenho profissionais que trabalham na minha equipe, isso é uma curiosidade também sobre a equipe de gestão de sistemas. Todos os profissionais que hoje são contratados comigo, ou a grande maioria deles, um dia já foram meus estagiários, ou trabalharam como estagiários em outras equipes, para que a gente tenha dentro da nossa equipe o aspecto que eu trouxe para vocês agora, né, o aspecto experimental alinhado com o prático. Então, eu dou a oportunidade do profissional que vai trabalhar comigo de errar, de chegar e aprender, visto que trabalhar com o Moodle é um mundo totalmente diferente de trabalhar com qualquer outra tecnologia, você realmente vai se apropriar, não tem como chegar sabendo. Então, eu preciso sim, isso é uma visão de um gestor de tecnologia, né, que entende esses processos, eu preciso dar esse espaço para que o profissional que tenha já os pré-requisitos que eu coloquei aqui, ó, ao lado, tem que cumprir esses pré-requisitos, obviamente, mas que ele já venha minimamente preparado para assumir esse cargo, né, fixo de técnico de sistemas ou analista, de forma geral, a gente dá essa oportunidade para que ele possa se apropriar já previamente dos processos que ele vai trabalhar, aprenda os processos, para que depois ele seja efetivado como um profissional que aí, obviamente, não poderá errar da mesma forma que errou enquanto teve essa oportunidade. A gente precisa operacionalizar também. Não é ser intolerante a eles, porque todos nós vamos errar em algum momento dentro desse percurso. Eu já errei diversas vezes e os profissionais do meu time também já erraram diversas vezes. Mas, obviamente, tem processos que são diários, do cotidiano, que são feitos todos os dias da mesma maneira. Nesses processos, a cobrança tem que ser um pouco maior do que processos novos. Recentemente, nós estamos trabalhando numa implementação para um aplicativo nosso, né, de learning aqui, que vai ser lançado em primeira mão para a nossa instituição, e é um procedimento novo que os técnicos estão realizando. Então, nesse primeiro momento, na fase de testes, é esperado que existam erros, é esperado que existam desencontros, mas a gente, como gestor de TI, tem que mediar e verificar se os mesmos erros estão sendo cometidos o tempo todo pelas mesmas pessoas, para que a gente possa mudar formas de trabalho, inovar técnicas, né, de aprendizagem com os nossos próprios colaboradores. Por isso que o último tópico aqui é a abertura a aprender novas tecnologias. Se você tem abertura ao aprendizado, o aprendizado com certeza vai se concretizar na sua trajetória profissional. Mas sem essa abertura, sem ter um time que queira estar junto para trabalhar e fazer a gestão junto com você, os gestores, porque para mim eu trabalho dessa forma, todos os gestores e gestoras têm que trabalhar juntos, né? Tanto os gestores dos outros times que a gente se relaciona, como os próprios integrantes do meu time têm que trabalhar também como gestores e protagonistas do seu próprio trabalho, para que eles também se sintam valorizados e importantes dentro desse processo. Então, eu não sou a única figura de autoridade. Aqui é de uma maneira transversal. Eu vou propor e vou dar espaço para que eles proponham, para que a gente crie fluxos melhores, fluxos mais autênticos e flexíveis que possam entregar da mesma forma e manter uma salubridade de todos envolvidos dentro desse lugar. E para finalizar, eu queria trazer aqui uma frase, né, de uma pensadora hoje das tecnologias, né, da área de marketing muito importante que nós temos na atualidade e que eu acho que faço jus a tudo que ela tenta colocar nessa frase e eu acho que é de fundamental importância repassar isso para vocês. Para inovar é preciso estar disposto a errar. Quem não está disposto a falhar dificilmente conseguirá solucionar ou criar algo novo. Isso tem total encontro com aquilo que eu trouxe, que eu tentei trazer um pouco para vocês ao longo desse nosso papo aqui,
para que vocês tenham essa confiança em cometer erros, para entender que esses erros são necessários para um bom gestor que você vai ser daqui a alguns anos, ou o gestor que você já é hoje. Não tenha medo de se desafiar, não tenha medo de inovar e de criar novas soluções, porque os problemas sempre se atualizam, portanto, as soluções também precisam, ok? Então, muito obrigada pela atenção. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou inteiramente à disposição. Tá certo, Bel. Olha, parabéns pela sua explanação, né? E só um lembrete, né, que te fala o seguinte, né? Independente da profissão, independente do local de trabalho, um erro, ele tem que ficar dentro da empresa. Se ele sair, o pior erro é aquele que sai do controle, ou seja, sai da empresa e vai para o mundo. Né? No caso, nosso aqui no caso é a educação. Uhum. Então são essa parte que a gente fala assim, o pior erro é aquele erro que você perdeu o controle, ou seja, ele saiu de fora, você não tem mais como consertar, ou pode até consertar, mas o dano já aconteceu, né? Então Sim. já aconteceu para fora. Bom, Bel, nós temos aqui o pessoal que está nos assistindo, né? Uma boa parte parabenizando, né? No caso, a Beatriz Carlos, né? A Márcia Carlos, o Reniel, a Sanária. E a Sanária colocou uma pergunta aqui que eu acredito que não cabe ao gestor, mas serve como um adendo, né? No Uhum. caso do gestor, né? A pergunta da Sanária, que é a nossa aluna, ela pergunta assim: hoje, qual é a linguagem mais utilizada e que os estudantes poderiam se aperfeiçoar? Eu tenho uma opinião formada sobre isso, né? Eu sou digo assim, das antigas. É o seguinte: a linguagem, eu penso o seguinte: a linguagem são apenas comandos. O que você tem que ter dominado, que eu chamo o seguinte, é a lógica, você entender o negócio. A linguagem, vamos supor, você pode aprender qualquer linguagem, porque depende muito do ramo de atividade da empresa. Por exemplo, você vai encontrar Java, PHP, SQL, então um monte de plataformas que a empresa pode utilizar. Então não existe aquela a ideal. Depende do ramo de atividade da sua empresa. Esta é a minha informação. Esta é o meu pensamento, né? Então, estendo a você essa pergunta para você, Bel, a pergunta da Sanari, qual seria a linguagem? Professor, eu concordo plenamente com você, até porque isso se atém muito à fala que eu trouxe ao longo da palestra aqui trazida, ou da conversa que a gente teve, que é você entender dentro do processo das regras de negócio estabelecidas pela empresa ou instituição ou pelo mercado de trabalho. A linguagem é um framework, então a gente tem que entender que ele está o tempo todo se atualizando, certo? Hoje, obviamente, uma das linguagens mais utilizadas a nível mundial é o PHP. Se eu fosse dar uma dica, assim, o que eu não posso dizer qual a principal, mas qual não pode faltar no seu arcabouço de formação. Seria PHP e minimamente SQL para que você construa ali um sistema funcional, porque isso tem espaço em qualquer lugar do mercado. Mas a forma como você vai trazer essas linguagens vai se ater muito ao contexto em que você vai estar se colocando. Eu, por exemplo, entrei numa empresa com pré-requisitos, já sabia um pouco, muito bem estruturado, né, mais ou menos estruturado sobre JSON, por exemplo, mas já sabia muito mais de PHP, e entrei numa empresa para não necessariamente programar, mas trabalhar com LMS na linguagem que eu mais trabalho, que é PHP, mas não necessariamente trabalho programando. Então, se você se atualizar sobre as tecnologias, isso, para mim, é o fundamental para que você dê certo em qualquer espaço de trabalho. Ter esses pré-requisitos, tentar te dar um pouco de tudo, principalmente de lógica de programação, como você também colocou, eu acho que é o fundamental para você ter pré-requisitos para se apropriar. Eu fiz aí vários cursos dentro e fora do país para me apropriar mais ainda das linguagens de trabalho e do que a empresa que eu trabalho atualmente precisa de mim. Então, se você já tem esses pré-requisitos, é uma pessoa curiosa e quer aprender cada vez mais, você está no caminho perfeito para se desenvolver enquanto gestor de TI e também um programador, né, se por assim dizer for o seu objetivo maior. Bom, Bel, só para se informar para você aí, nós estouramos e muito o nosso tempo da palestra. Eu sabia, quando chegasse minha vez ia acontecer isso, eu falo Não, bastante. mas interessante, é um assunto interessante que ele não para por aqui. Então, eu quero deixar Sim. claro, podemos deixar claro para o aluno o seguinte: a Bel, no caso, ela passou várias dicas, né, de como fazer, do que tem que estar, o gestor tem que estar atento.
Então, a questão de pessoal, tecnologia, de processos, de procedimentos, de projetos. Então, ela passou várias dicas aqui no finalzinho. Ela passou o que você, como gestor, já tem que estar atento. Então, a grande dica que eu passo para vocês é o seguinte: vejam quantas vezes quiser esse nosso evento aqui, que ele vai ficar gravado, para você entender como que o gestor trabalha, o que ele tem que ficar atento, Perfeito. é, o que digamos assim, Abel passou, se preparou e aconteceu. Ou seja, ela se preparou uma coisa, aconteceu outra, mas ela continuou no sonho, digamos assim, na vontade dela de trabalhar com as tecnologias. Então, nada é por acaso, nenhum estudo é perdido, isso é fato. Tudo que você aprendeu, todo curso que você fez é válido. Uma hora vai ser Perfeito. utilizado. Perfeito. É isso mesmo. Bom, pessoal, Bel, eu quero agradecer mil vezes por você ter aceito esse nosso encontro aqui. Esse evento é alusão às mulheres, né? As mulheres na TI. Nós sabemos que não, o mundo é difícil, mas não vamos diga assim, por esse viés. Vamos dizer o seguinte: estamos no caminho certo. O mundo, diga assim, o ambiente, as tecnologias, elas são abertas para quem quiser. Basta ter aquela coisa de querer fazer e diga assim e se empolgar, porque a TI, se você não se empolgar, você não vai conseguir fazer uma coisa assim, porque eu não posso, diga assim, eu sou é, é, suspeito de falar isso, porque eu trabalho desde a década de 80 nessa área. Então, se é uma área que você não se empolga, se você não sente aquela coisa, aquela vontade de aprender, repense um pouco, porque repense ou crie motivos para você ficar animado e você ter aquela curiosidade do fazer Sim. e do acontecer. Porque te digo uma coisa, quando você vê um sistema, um gerenciamento de um projeto, quando você vê ele funcionando, é muito gratificante. Na TI Sim. é desse jeito. Então você Uhum. sente como é que é como é que é o dever cumprido, né? Foi realização. Então isso tudo muito bom. Mais uma vez, Bel, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a todos os envolvidos, quem esteve aí assistindo junto com a gente, batendo esse papo Tá muito certo. especial. Então, muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite, pessoal, e até o próximo nosso encontro. Obrigado, boa noite.